Bom dia. Nós aqui novamente. Bom, eu comecei uma história, eu preciso terminar essa história, né? Eu falei hoje pro tigre, né? Assim, nós mais tranquilos já, mais sereno. O tigre me disse: "Você tá muito ansioso. Você tá muito ansioso. Tá? Relaxa. Relaxa. Você tá preocupado com o que os outros vão pensar. Então, assim, você quer encontrar uma forma, mais artística, sabe? Porra, a mentira que é, sabe? Toda enfeitada. A mentira que é mascarada. A verdade é nua e crua e simples. A verdade. Então, assim, relaxa, porra. Relaxa. Sabe? Vamos falar tudo que nós precisamos falar de uma forma descontraída, de uma forma. Eu acredito que quem for assistir esses vídeos, vai saber entender, vai saber entender. Tá? E o tigre me deu aquele abraço assim, porra, um abraço de tigre, puta merda. Um abraço de um tigre, porra, ele junta os pescoços assim. O tigre, eu falei assim, porra, eu quero ser como você, cara. Porra, tua musculatura, a musculatura do tigre, a postura dele, a leveza. Incrível, incrível. Bom, o que é que o tigre nos tem para hoje? O que é que o tigre tem para hoje? Vamos ver o que ele quer falar. Bom, o tigre quer insistir que nós mudemos a nossa estrutura. A estrutura familiar. Ele quer que nós mudemos. Tá? Ele quer que nós criemos pequenos reinados. Pequenos reinados. Então, assim, ele quer que nós reestruturemos a família segundo os princípios da constelação familiar. Que nós nos reorganizemos dentro da nossa família. Que a família seja a célula básica da sociedade. O tigre quer isso. Tá? O tigre quer isso. Para fazer isso, nós temos que estudar a estrutura de família do paradigma sistêmico quântico holístico, que é a família é uma constelação familiar. Uma árvore genealógica. É a árvore genealógica, é a árvore, a estrutura da árvore. A família tem que ser a estrutura da árvore com raízes, os antepassados, a ancestralidade, são as raízes. Não negue suas raízes. Não negue, porque são elas que te alimentam. São as raízes que te alimentam. Seus ancestrais. Você é seu avô. Você é sua avó, é sua bisavó, é sua tataravó.
você negar isso, você vai gerar um conflito entre o que você quer, o que você é e o que você quer ser. O que você é o que está vindo das raízes, das suas raízes. Ah, nessas raízes tem podridão? Tem, porque na minha tem. Se na de vocês não tem, tá? Eu tô aqui com meu pai. A história dele toda tá aqui. Tá? Toda aqui. Se eu contar para vocês a história do meu pai e da minha mãe e dos meus avós, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Primitivismo. O que você imaginar de primitivismo, a minha família não sabe o que é civilização. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Então, assim, mas nós não podemos negar as nossas raízes. São as nossas raízes que nos alimentam. Então, assim, ou a gente purifica essas raízes, ou a planta, a árvore, não vai ter saúde. Tem que começar lá pelas raízes, para ter saúde. Tá? Para ter saúde, para essa planta ter saúde. E o tigre diz que a estrutura familiar, família tem um cabeça. Tem um cabeça. Esse cabeça é o primogênito ou a primogênita. O cabeça é o patriarca ou a matriarca. O patriarca e a matriarca precisam cumprir sua função. O patriarca é o gorila alfa. O gorila alfa e o gorila beta são iguais. Tem diferença do gorila beta e do gorila alfa? Se você é beta, se comporte como beta. Se você é alfa, se comporte como alfa. O beta tem beta se disfarçando de alfa, porque os alfa não ocupam seu lugar. Porque se o alfa ocupar seu lugar, o beta fica desproporcional do alfa, visivelmente. O patriarca é o gorila alfa, a matriarca é a abelha rainha. É a abelha rainha. As abelhas rainhas não estão cumprindo sua função. E quando cumprem, deturpam tudo. Deturpam tudo. Deturpam tudo. E a tônica de tudo isso é o quê? O que há de mais sublime nesse mundo, senão o amor, o sexo e a paixão? Os experimentos, os deuses estão observando os experimentos que o sagrado feminino vem fazendo na área da sexualidade. Experimentos com portadores de necessidades especiais,
experimentos com mulheres com problemas sexuais, mulheres que foram abusadas, que passaram por estupro, mulheres que não têm orgasmo, mulheres que sentem dor na hora da penetração, mulheres que têm medo de homem, mulheres que têm orgasmo se masturbando, mas que não têm orgasmo na penetração com um homem. Vocês vêm fazendo experiências com esses tipos. Mas qual é o problema? Vocês escolhem pelo padrão europeu. Vocês escolhem um macho beta para fazer esse serviço. Tanto é que na minha pesquisa todos desistiram. Todos desistiram. Todos desistiram. Por quê? Porque vocês escolheram o masculino para fazer esse trabalho terapêutico. Vocês escolheram mal, escolheram pela aparência física, não pelo potencial sexual. Frustrante, vocês frustraram, tá, as expectativas do tratamento dessas mulheres. Se vocês tivessem contactado um macho alfa, ele teria dado conta do serviço. O sultão que vocês escolheram, ele era como Vinícius de Moraes, as feinhas que me perdoem. Mas a beleza é fundamental, tanto é que todos os sultões renunciantes escolhem entre as mulheres que foram apresentadas para ele. Ele escolhe a mais bonita e se casa. Com ela e jura fidelidade e volta uma monogamia. Os sultães renunciantes ficam com a esposa mais bonita. Ele renuncia para viver a monogamia com o amor romântico. Por que ele fez isso? Porque ele não é um macho alfa. Ele não é um macho alfa. E os sultões me consultaram que era uma tortura que faziam com ele. Por quê? O sagrado feminino, ao tentar ajudar essas mulheres, botavam para fazer relação sexual com esse sultão. E aí tinha mulheres que não tinham tanto atrativos da beleza, tá? Então assim, e esse falso sultão assim se sentia torturado por ajudar mulheres, porque essas mulheres não tinham o padrão de beleza que ele valoriza. O tigre vem dizendo que esse tipo de comportamento está errado. Está errado. Todo mundo que precisa de ajuda precisa ser atendido. Precisa ser atendido. Então, o macho alfa e a abelha rainha precisam fazer o seu papel. As abelhas rainhas, 25% dos homens brasileiros têm ejaculação precoce. Seria resolvido o seu problema se esses homens fizessem sexo com uma abelha rainha, uma fêmea ninfa. Uma relação sexual seria suficiente para resolver o problema da ejaculação precoce dele. Qual é o problema da ejaculação precoce? Ansiedade. Ansiedade. É tudo que a abelha rainha não tem, porque ela faz sexo 24 horas. A abelha rainha vive no êxtase, e esse êxtase é totalmente calmante. A primeira coisa, ao pegar no braço desse homem, esse homem já ia se acalmar. Ele já ia se acalmar. Não tinha como ele
sabe? E outra coisa, a abelha rainha está no comando o tempo todo. Ela está no comando o tempo todo. O masculino é um submisso o tempo inteiro. Ai dele, se fizer um ato, ela bota a mão no peito. Ela é a abelha rainha. O esporão dela, não queira saber o tamanho do esporão dela, cara. Se ela te der uma esporoada, ela te mata. Ela te mata, sabe? Então, assim, essas abelhas rainhas precisam fazer parte, tá, de um grupo terapêutico formado por médicos, psicólogos, terapeutas holísticos e quem mais? Sei lá, até gente da igreja, tal, para a gente fazer uma coisa bem legal, bem transparente mesmo, que é uma questão de saúde pública. Isso não é questão de orgias, não é questão de nada. Iríamos identificar os machos alfas e as fêmeas ninfas, as abelhas rainhas. E esses seriam convidados para fazer esse tratamento, tá? As abelhas rainhas com os homens que têm ejaculação precoce, que dá 25%. Façam as contas aí, vamos fazer as contas, 25%, 200 milhões. Eu vou fazer redondo assim, só para a gente ter o quantitativo, tá? É 25%, né, de 200 milhões, 50 milhões. Eu fiz a conta certa? Porra, eu sou matemático, mas às vezes assim, a metade dá 100, isso. 50 milhões de homens têm ejaculação precoce. Então, esses 50 milhões de homens precisava fazer amor pelo menos uma vez com uma fêmea ninfa. Pelo menos uma vez. E aí nós temos 50 milhões de mulheres que nunca tiveram orgasmo, que só tem orgasmo sozinhos, porque com o homem ela demora um pouco, aí o homem já gozou, acabou, não tem, aí ela fica a ver navios. 50 milhões de mulheres que têm dor quando tá, principalmente no início da relação, no começo, quando começa a penetração, ela sente uma dor, um incômodo, aí depois, tá? Então está errado, tá? 50 milhões de mulheres que, entre esses 50 milhões, tem mulheres que foram abusadas sexualmente e que, tá? 50 milhões não tem interesse sexual nenhum, não quer nem saber disso, quer fazer qualquer coisa, menos, isso sabe, é uma anorexia sexual. Anorexia sexual, isso é uma doença, pode ser tratada, tá? Uma mulher dessa, só de chegar perto do macho alfa, já vai acionar os ovários dela. Com certeza, com certeza. E se esse macho alfa segurar a mão dela, duvido. Então, tínhamos que fazer uma equipe, o Tigre está sugerindo, uma equipe multidisciplinar para nós resolvermos, encararmos essa questão como uma questão importante. Sexualidade é algo importante para a vida do ser humano. Quem tem uma vida sexual ativa não tem depressão. Pronto. Em vez de comprar Rivotril, a gente iria dar o tom. Nós iríamos programar. Nada de ficar dependente do remédio, como o Rivotril, que fica dependente. Não. Você vai ter 6 sessões, uma por mês, 6 meses vai durar esse tratamento. E depois, você não vai se apegar ao terapeuta. O macho alfa é um terapeuta. A fêmea ninfa, a abelha rainha, é uma terapeuta auxiliar de uma equipe multidisciplinar
coordenada por um médico, e por um psicólogo, e por uma assistente social, e por... Isso aqui é para desbloquear a sua sexualidade. Você vai ter uma experiência para desbloquear a sua sexualidade e depois você arrumar um companheiro e ter uma vida plena, próspera. Imagina, numa colmeia, uma abelha operária masculina faz sexo com uma abelha operária feminina, tá? Então assim, um casal de abelhas operárias. Mas esse abelha operária macho tem uma dificuldade, tá? Tem uma dificuldade. O que aconteceria se essa abelha operária macha, quando ele faz sexo com a abelha rainha? Quantas abelhas operárias fazem sexo com a abelha rainha? Isso eu já falei para vocês que foi meu objeto de pesquisa. Abelhas operárias. Cara, elas são insaciáveis. Insaciáveis, porque ela é relaxada. Ela não é aquele sexo da pornografia. Porra, eu vi uma campanha aí muito massa. Filme pornô, não dê play. Isso é uma programação. Olha só como é que é uma programação. Esse filme é voltado para os homens. Aí esses homens vão transar com as mulheres. Como é que eles vão transar com as mulheres? De acordo com a programação que eles receberam. Mago Nelson, você está certo de puxar no seu canal essa discussão e também fazer uma campanha de combate à pornografia. Pornografia é uma perversão da sexualidade. Você está corretíssimo. Concordei plenamente com você. Sabe, o Tigre ficou muito satisfeito com o seu vídeo lá do seu canal, onde você trata desse tema de uma forma, sabe, bem realista, bem... Um sexo com um macho alfa não tem nada a ver com aquilo que você vê nas pornografias. Nada a ver, sabe? Um sexo com uma abelha rainha, com uma fêmea ninfa, não tem nada a ver daquilo, nada a ver. Parece uma mãe acalentando um bebê, sabe? O sexo com uma fêmea ninfa, você se sente um bebê sendo acalentado por uma mãe, sabe? É um acalanto de mãe, sabe? Você se sente no colo de Iemanjá, você se sente no colo de uma deusa, sabe? É coisa de carinho, é coisa de sensibilidade, é coisa de, sabe, que eleva a alma, é algo que eleva a alma, sabe? Então, assim, eu acho que quem está abaixo, quem não é macho alfa, tem que ter essa experiência, precisa passar por essa experiência, sabe? De ter uma noite de amor. A mulher precisa ter essa experiência de ter uma noite de amor com esse macho alfa. E esses machos beta precisam passar pela experiência de fazer amor com a fêmea ninfa, com a abelha rainha. Porque ao fazer isso, ele muda a sua sexualidade. Nunca mais ele vai... Um macho alfa que fizer amor com a abelha rainha, com a fêmea ninfa, nunca mais ele vai assistir filme pornográfico. Nunca mais. Se tem homens assistindo filme pornográfico, é porque o sagrado feminino, as fêmeas ninfas, não estão fazendo seu papel, não estão abençoando esses masculinos, os falos dos masculinos. Um falo abençoado pelo ventre de uma fêmea ninfa é como se a deusa o abraçasse e o santificasse. Aquele homem fica um santificado e precisa ser uma vez só. E ele altera completamente a sexualidade dele.
ele não vai aceitar, por mais que ele faça sexo com outra mulher, ele vai querer, ele vai ensinar para essa mulher o tratar como a abelha rainha o tratou. Uma mulher que faça sexo com o macho alfa, quando for fazer sexo com o beta, ela vai dizer, calma, não. Vamos primeiro dançar. Vamos primeiro fazer uma refeição. Vamos fazer uns exercícios aqui, ó. Uns exercícios. Não é assim, não. Já cheguei querendo... Opa! Não. Você não vai tirar minha roupa. Espere, quando eu quiser, eu tiro a sua roupa. Sabe? Não. Você não vai vir por cima, não. Você quer... Pra lá. Fique deitado. Foi assim que o macho alfa fez. Fique deitado aí. Quieto. É assim. E aí nós vamos mudar toda a sexualidade. Toda a sexualidade. Grupos terapêuticos. Tá? Urgente. Tinha outra coisa para falar, só para concluir um pouco daquela história dos traficantes lá, né? Da festa dos traficantes. Tá? Eu sou um pesquisador etnográfico, então assim, minha postura é de investigador, de pesquisador. Tanto é que teve bocas de fumo que eu não consegui entrar de jeito nenhum. Mesmo eu conseguindo uma amizade muito influente dentro dessa boca de fumo, eles me rejeitaram. E eles ameaçaram o cara. Se tu trouxer aquele barbudo de novo aqui, você vai ser excluído do nosso clube. Então assim, eu tive que ganhar muita amizade para mim conseguir entrar lá. Então assim, mas olha, eu vou falar para vocês. Eu lembro na festa, né? Na festa. Festa tinha pouca gente. Tipo, eu sei que tinha mais mulheres do que homens. E aí, depois de cheirar e tudo, né? O chefe disse o seguinte: na minha festa eu não vou querer que ninguém saia daqui sem estar satisfeito. Na bebida, na comida, no sexo, nas drogas. Aí ele chegou para mim, vamos lá, professor, pode escolher a garota que você quiser. Eu falei, não, bicho, eu faço diferente, eu só faço amor se eu estiver apaixonado, cara. Aí tá, né? Aí passa. Aí vem, eu já sabia que era a moça que estava com ele o tempo todo, né? Ela veio, tá, bebendo uma bebida, tomando uma bebida, com os seios à mostra, de calcinha com os seios à mostra. Senta do meu lado e falou assim, o chefe falou que o primeiro quarto lá tem 2 garotas esperando por você lá. Eu falei para ela, eu não faço sexo sem estar apaixonado, sem ter um envolvimento. Eu não acho que... Eu acho meio banal o sexo desse jeito. Ela vira para mim e disse assim, pega minha mão, coloca no seio dela e diz, olha para mim e diz assim, e comigo? Eu falei assim, você é bem interessante, você é bem ousada, eu valorizo demais isso. Mas assim, eu só faço sexo num ritual que começa às 8 horas da manhã, de dia. Não faço sexo à noite. Aí ela vem, me dá um selinho e diz o seguinte, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vindo aqui na minha casa.
todas as minhas festas eu vou te convidar. Não existe mais homens como você. Falei, porra, eu agradeço. E eu me tornei, assim, um amigo desse pessoal. Amigo. Gente, e não queira ter amigo no mundo inferior, né? O mundo inferior, que é 90% da nossa sociedade, está nesse mundo inferior. Só 10% está no mundo superior. O Tigre vem falando isso, tá? O Tigre vem falando isso. Vamos lá nos infernos, tá? Vamos fazer uma separação, só para você ver. Pergunte de uma pessoa. Se ela não conhece nada de Isaac Newton, de Galileu, de Copérnico, se ele não consegue, tá, descrever geometricamente o comportamento dos astros, tá, no heliocentrismo, se ela não consegue, sabe, colocar isso, ela está no obscurantismo. Ela está na escuridão. Aí nós vamos ver que nós temos 10% na escuridão. Na escuridão. Só que quem está na luz não quer descer na escuridão. Um pesquisador etnográfico é aquele que está na luz e desce na escuridão. Então o Tigre vem falando que nós vamos trazer a voz da escuridão.